Mateus 7:24. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, por favor. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre firmeza, sobre a firmeza. Mateus 7:24, eu gostaria de ler o texto com os irmãos, para que a gente aprenda junto com Deus o que Ele tem para falar para nós. Então, Mateus 7:24 diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado com ou a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Gostaria de orar. Senhor, obrigado, Deus, pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, Deus, por essa igreja e por tudo que os irmãos têm feito aqui, Pai. Peço, Deus, que o Senhor abra nossos olhos, nossos ouvidos, Pai, para aquilo que o Senhor quer falar com a gente através da sua palavra, através desse versículo de Mateus 7:24, e que a gente possa sair daqui, Deus, diferente de como entramos, e mais firmes, Deus, espiritualmente. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Bom, gente, aqui o contexto, Mateus 7, como vocês já conhecem, é o Sermão do Monte. Então, Jesus aqui está finalizando o Sermão do Monte, e ele faz alguns convites para os seguidores deles, e esse convite pode ser estendido para nós também. Aqui é uma parábola que Jesus contou sobre os dois construtores. O texto paralelo a esse é de Lucas 6, 47 a 49, depois os irmãos podem dar uma olhadinha também, que tem algumas coisas interessantes lá. Mas em Mateus 7, 24, tem algumas palavras interessantes nesse versículo que eu queria que os irmãos tivessem em mente enquanto a gente conversasse aqui, para a gente depois finalizar o tema sobre firmeza. Bom, a gente começou o texto, todo aquele, pois, que ouve a minha palavra, ou as minhas palavras. Então Jesus falando assim, todo aquele que ouve. Então ouvir é uma palavra importante aqui para a gente ter em mente. Ouvir a minha palavra e as pratica. Então, ouvir e praticar, ok? Essa é outra palavra. E aí a gente pode também usar o prudente, ou o homem sábio, e a rocha, ok? Então, nós estamos aí pensando nessa questão de finalizar ali o Sermão da Montanha. Mateus 7, 21, um pouquinho antes desse versículo, Jesus faz um convite aos seus seguidores: entrai pela porta estreita, não pela porta larga. É um texto muito conhecido, e eu lembro quando eu tive a oportunidade de morar em outro país. Eu trabalhei como pedreiro lá no Canadá, enquanto eu jogava basquete também, estudava, e a gente foi construir uma casa bem pertinho de um lago. E quando você constrói uma casa, você precisa, todos sabem, de uma fundação. Só que eu sabia isso teoricamente, mas quando eu coloquei a mão na massa, e no barro, e no ferro, e nas coisas que tinham lá, eu tive uma visão diferente. Primeiro porque lá era um terreno muito molhado. A gente pisava e a gente sentia a lama, o barro ali, porque era bem perto de um lago. E o meu chefe ali, ele começou a dar fundação mesmo. Geralmente, quando a gente vai construir uma casa, um prédio, alguma coisa, a gente precisa de fundações muito boas. Lá na frente da igreja, lá em Vila Mariana, tem 2 prédios sendo construídos. Aí eu sou curioso com relação à construção e tal, até por ter uma experiência um pouco nisso. E aí eu fui dar uma olhada lá. Quando eu olhei assim na janelinha que tinha, eu não conseguia ver o fundo do buraco que o pessoal abre. Não sei se os irmãos aqui já viram isso, ou trabalham com isso talvez. O buraco é imenso. Você fala, para que tanto buraco assim? Aonde vai toda essa terra e tudo mais, né? Mas além disso, tem as estacas, que o pessoal bate lá, aquele barulho bem legal, né? Aí vai lá construindo a fundação. E lá não foi diferente, quando eu estava construindo a fundação. E nós precisamos ter um estudo do solo, para ver como o solo é, como não é, o que pode colocar, o que não pode. A gente vai colocar que tipo de ferro nessa fundação, vai ser grosso, vai ser fino, vai ser da Gerdau, vai ser de outra empresa. E a gente vai fazer os furos, vai construir
a fundação e depois os pilares, que daí vai chegar o telhado, as paredes e todo o resto. Um comentário interessante sobre essa parábola, sobre essas pessoas, é a questão de que aquelas pessoas que ouvem as minhas palavras, elas serão comparadas com um homem prudente que construiu sua casa na rocha. E aqui, nesse contexto, Jesus está comparando com o homem imprudente, com o homem tolo que construiu a sua casa na areia. No versículo 24 a gente está, e ele fala sobre um homem ser sábio, sobre o ser humano ser sábio. Dois homens construindo a casa, talvez até na mesma região. Em alguns lugares tem a areia na praia, por exemplo, lá no Espírito Santo, tem ali a região que tem a areia e tudo mais, e logo, se você andar um pouquinho, você já consegue ver as rochas, as pedras. E Jesus compara ali que quando chegar a tempestade, daqui a pouco a gente vai chegar nesse momento, as duas casas vão ser testadas. E a casa do tolo, que construiu na areia, vai cair. E a casa do sábio vai ficar firme. Mas uma coisa interessante que no início fala, Jesus falando, as pessoas que ouvem a mensagem. Muitas pessoas ouvem a mensagem, entendem a mensagem, conhecem a Bíblia, desde criancinha, os textos bíblicos lá de Noé, de Davi, e aí você vai crescendo, adolescência na igreja, juventude e adulto. Muitas pessoas conhecem. Muitas pessoas que são sábias fazem algo com o que conhecem. Então eles colocam em prática o conhecimento que eles têm. Essas pessoas são sábias. Mas muitas também são pessoas tolas, insensatas, que aprendem, sabem o que tem que fazer, mas não fazem o que tem que fazer. E Jesus está aqui falando sobre essa questão de você entrar pela porta estreita. Porque é muito mais fácil, pensando na construção, você construir uma casa na areia. Quando você vai fazer um buraco na areia lá, um furo, poxa, é muito mais mole, é muito mais tranquilo, o músculo não precisa ser tão forte. Hoje em dia você não faz tanto na mão, né? Mas antigamente era na mão ali, eu nem lembro, nem sei como é que é o nome das ferramentas, mas hoje vai uma máquina lá e faz o furo. Muito mais fácil fazer na areia, ou talvez num terreno ali que tem bastante água e lama, que precisa ser mais fundo ainda, do que você fazer na rocha. É muito mais difícil você furar a rocha, né? E as pessoas, às vezes, e eu me incluo nisso, às vezes a gente se abstém, a gente não quer fazer o trabalho pesado, que é não só você conhecer da palavra, mas você usar o que Deus está pedindo para você fazer. Não é fácil você, por exemplo, usando o Ministério de Esportes como exemplo, né? Não é fácil você chegar, trazer pessoas aqui para a igreja. Na verdade é fácil você trazer pessoas para jogar futebol, né? Gente, vamos jogar futebol. Vem um monte. Gente, vamos para o culto. Aí não vem, né? Mas aí a pessoa vem, lotou a quadra aqui. É muito fácil fazer uma coisa superficial. Não estou falando mal de nenhum ministério, eu estou usando o Ministério de Esportes como exemplo, porque é o que eu vivo e o que a gente conversou hoje também, que está fresquinho aqui na minha mente. Mas se conecte com o seu ministério, com a sua vida, né? É muito mais fácil a gente ser superficial, porque você começa uma conversa superficial, casual com a pessoa. Como é que está a sua vida e o seu trabalho? Está legal? Será que chove hoje? Não chove? Nossa, você viu o Neymar não foi convocado ou foi convocado? Enfim. E aí acaba. Aí começa a ficar difícil, porque você passa para um outro tipo de conversa, uma conversa um pouco mais pessoal, que aí você compartilha um pouco. A pessoa perguntou, e aí, como é que está o seu trabalho? Aí você fala, puxa, lá está difícil e tal, lá no meu também está difícil, nossa, é complicado, né? E aí você para, né? Às vezes a gente pergunta para a pessoa, e aí, Márcio, tudo bem? Aí você está esperando que a pessoa responda, tudo bem. Só que aí você fala, Márcio, tudo bem? Aí a pessoa fala, cara, não estou bem. Aí você, eu não estou preparado para isso. O que eu vou responder agora? A pessoa falou que não está bem. Pastor, me ajuda aqui, pastor, porque aquela pessoa falou que não estou bem. O que eu faço? É fácil você ficar na superficialidade, né?
E aí, um dos treinamentos de atletas em ação que a gente ministra é a questão de você evangelizar as pessoas, né? Então você começa com uma conversa casual, você não vai chegar já assim. Tem um vídeo muito interessante na internet, depois vocês podem procurar, é como não evangelizar. Você não vai chegar num parque assim, Jesus te ama, e aí conseguir evangelizar uma pessoa, e você não cria um relacionamento. Aí você vende ali um evangelho superficial, e aí você já cumpriu o seu chamado. Não. A ideia é a gente construir um relacionamento casual, que você vai perguntar, e aí, será que chove agora, será que não chove? Você viu o lance do Neymar, que ele se machucou, ou do Ronaldo, ou não sei qual é o assunto que a gente vai conversar sobre o trabalho. Nossa, como está cheio esse metrô, né, e tudo mais. Aí você vai para uma conversa um pouco mais séria. Ah, mas você está no metrô aqui cheio e tal, você está indo aonde? Eu vi que você está, sei lá, com um exame na mão, ou talvez você está com uma bengala, está acontecendo alguma coisa, aí a pessoa vai falar com você. Eu tenho um problema no joelho aqui, as costas, mas por quê? Será que você sofreu um acidente? Não, eu fui, sei lá, eu caí, eu fui atleta, eu trabalhava muito pesado e tal. Nossa, que coisa, né? Aí, a pessoa está abrindo a porta para você falar um pouco mais. É aí que tem a diferença de você chegar e falar assim, qual é o seu nome? Ah, o meu nome é Márcio. Márcio, eu posso orar por você? Eu sou cristão, eu entendo que Deus ele tem o poder para fazer todas as coisas e eu gostaria de orar por você, pela sua cura. Talvez Deus talvez Deus te cure. Ele pode todas as coisas, Ele pode te curar. Talvez Ele não vai curar, tá bom? Eu não estou prometendo nada, beleza? Mas eu queria me conectar com você um pouco mais profundamente. Eu posso compartilhar um texto da Bíblia com você? Poxa, João 3,16 diz que Deus amou o mundo tanto que entregou seu próprio filho por você. Você sabia? Pô, vamos orar. Aí você ora. E aí você fala, Márcio, a gente orou aqui e tal, e você já conhece a igreja, Jesus, coisa assim e tal. Aí ele vai falar que sim ou que não e tal. Aí você fala, olha, eu gostaria de compartilhar outra coisa com você. Lá em Romanos 10,9 diz que todo aquele que confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no coração que Ele ressuscitou dos mortos, será salvo, sabia? Você crê nisso? Aí a pessoa fala, nossa, eu creio, é verdade. Pô, a Páscoa, né? Acabamos de passar aqui em abril, não foi isso? Jesus morreu na sexta e ressuscitou no domingo, não é mais ou menos assim? É isso mesmo, Jesus morreu por causa do seu pecado e por causa do meu pecado, porque Ele te ama tanto. E a eternidade você pode passar no céu ou no inferno. Para você passar no céu, é só você fazer uma oração comigo, recebendo a Jesus como Senhor e Salvador, e depois viver uma vida firme no Evangelho, que está lá em Mateus 7,24, que a gente está lendo hoje. Você viver na rocha, você viver obedecendo o que Jesus está falando. Aí a pessoa vai falar sim ou não. Aí a pessoa fala sim, o que você faz? Pastor, ela vai aceitar Jesus aqui, como é que eu falo? Receber a Cristo? Não, olha, eu recebi a Cristo dessa forma. Aí você conta como você compartilhou, como você recebeu a Cristo. E aí você ora pela pessoa. Senhor, eu te entrego a minha vida, te recebo como Senhor e Salvador e tal, tal. Puxa, aí talvez troca o WhatsApp, fala, aparece lá na igreja que é importante a gente viver num corpo de Cristo e tal. Pronto, você passou de uma conversa superficial para uma conversa espiritual profunda. Então, Jesus ele está... Parte desse ensinamento também está ensinando disso, que o tolo, ele vai chegar e vai ficar na superficialidade, lá na areia, que aí vai vir a tempestade, vai vir as coisas e vai cair a casa. Mas você chegar lá, falar de Jesus e tudo mais, esse é um exemplo, mas discipulado é outra coisa difícil. Você precisa gastar tempo, melhor dizendo, você precisa investir tempo na pessoa. Você vai abrir a porta da sua casa, você vai sair com a pessoa vai te ligar de madrugada, e você vai estar ali pagando o preço. É difícil, não é fácil. Você está ali na rocha, porque é muito mais fácil você cumprimentar a pessoa no corredor da igreja, a paz do Senhor, tal, tudo bem, irmão, tudo bem, mais ou menos, tudo bem, pá, eu vou orar por você, tal, tal, tchau, tchau, né? E então Jesus ele nos chama para passar pela porta estreita, pelo caminho que é difícil, que não é muito fácil. Do versículo 24 ao 27, Jesus está falando aqui nesse contexto que há algumas pessoas que ouvem e praticam as coisas que estão ouvindo, e tem pessoas que ouvem e não praticam, né? Falar de Jesus e conhecer Jesus não quer dizer que você é salvo, porque
Eu falo de Jesus, eu conheço Jesus e tudo mais e tal, mas como é que está a sua vida lá no íntimo? A sua vida, ela está firmada realmente na rocha, e aí a rocha, Cristo, é o padrão de justiça, porque nós precisamos ter Jesus como padrão da nossa vida. Não é o pastor, não é o Márcio, o pastor Márcio, não é o presbítero da igreja, não é outra celebridade, é Jesus. Você lendo os evangelhos, você vai conhecer mais Jesus, e conhecendo mais Jesus, a gente precisa ser imitador. Paulo falou isso: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não só meus imitadores, porque o Paulo não sou ninguém, e Paulo falava isso muito, ele deixava muito claro que ele realmente se humilhava e deixava sempre Jesus como foco da vida dos outros. E a mesma coisa eu falo aqui: eu não sou ninguém, quem é Jesus? Ele é o padrão da nossa vida, e nós precisamos construir a nossa vida nesse padrão, nessa base que é firme, que é a rocha, que não é uma areia que vai logo destruir tudo quando chegar a tempestade. Então muitas pessoas conhecem, muitas pessoas ouvem, muitas pessoas não praticam e muitas pessoas não testemunham. Isso é a pessoa que não pratica, que não testemunha, é uma religião externa, é uma areia, é a religião fincada na areia. Como é que você está, irmão? Estou firme. Firme como? Firme que nem prego na areia. Aí você fala, nossa, está firmão mesmo, né? Então essa é uma religião externa, superficial, com uma máscara. Mas o cristianismo interno mesmo, verdadeiro, é a rocha, que é Jesus Cristo. Tem um rapaz aqui que é um professor bíblico inglês, Arthur Pink, chama ele, e ele estava lendo umas frases sobre isso. Ele diz assim: as pessoas trazem seus corpos para a casa de oração, mas não trazem suas almas. Quando a gente vem à igreja, ou quando a gente está assistindo, né, o culto online, prestando culto online, né, na TV, quando a gente vai para alguma reunião de oração, algum pequeno grupo, célula, a gente está indo só de corpo presente, ou nós estamos realmente indo de coração, de alma, de corpo, alma e espírito, para sermos transformados? Então, as pessoas, nós acabamos vivendo uma vida muito superficial, ao invés de viver uma vida fincada na rocha, lá profundamente. Os cristãos professos, eles se abstêm do pecado, eles fogem do pecado, eles não querem pecar. E muitas pessoas a gente vê que estão fugindo do pecado e tudo mais, só que aí, num dado momento, eu estou ali na reunião da igreja ou com os meus vizinhos, e eu acabo falando mal de alguém, falando mal do meu vizinho. As pessoas contribuem financeiramente para a igreja, porque a obra de Deus é importante e tudo mais, mas aí nos negócios acabam enganando os seus clientes, ou talvez parceiros, ou até o chefe, né? Talvez batendo o ponto e não trabalhando, esperando para acabar ali. O ponto eu vou bater às 6 da tarde, 5h30 eu já vou ficar ali no relógio, meia horinha eu vou tomar um cafezinho, vou no banheiro. Eu tenho uma história triste da minha vida. Eu trabalhava na Bosch, lá em Curitiba, eu sou de Curitiba, eu trabalhava como metalúrgico lá, e eu trabalhava no quarto turno, que tem o primeiro turno, que é das 6 da manhã às 2 da tarde, o segundo turno, que é das 2 da tarde às 10 da noite, o terceiro turno, que é das 10 da noite às 6 da manhã, e o quarto turno, que é uma semana cada turno desse. Então uma semana de manhã, uma semana de tarde, uma semana de noite. E eu estudava enquanto trabalhava também. E aí, quando eu estava trabalhando de madrugada, eu não era crente, tá, gente? Eu não era crente, minhas mazelas de não conhecedor do evangelho. Eu deixava a máquina trabalhando sozinha lá, que ela conseguia ficar uns 20, 30 minutos fazendo as peças que tinha que fazer. Aí eu ia no banheiro dormir. Eu estava muito cansado. E aí eu ia dormir no banheiro. E às vezes dava certo, assim, as peças saíam tranquilas. Teve uma vez, gente, que a máquina estragou bem nas primeiras peças, e eu falei, puxa, agora chegou a hora do meu soneca, eu vou lá dormir. Quando eu voltei para a máquina, estavam as peças tudo morta lá, morta assim, estava tudo errado de medida, nossa. E eu vou confessar um outro pecado já, aproveitando, orem por mim, tá, gente?
E eu não era crente, já vou avisando, tá? Crente não deve fazer isso, tá? Mas eu peguei, a gente deveria prestar contas dos refugos, né? Das peças mortas que a gente matava lá, né? Fazendo coisa errada. E aí colocava numa caixinha de refugo. Se eu fosse colocar a caixinha lá, precisava de uma caixona. E eu ia ser mandado embora na época, sei lá. Eu levei para casa, escondi em casa. E aí eu construí uma casinha lá para guardar ferramenta. Eu falei, olha, eu vou esconder esse negócio agora. Fiz um concreto lá, botei as peças junto e coloquei lá e tal. Que horror, né? Esse Márcio, pecador demais. Mas Jesus Cristo veio e mudou a minha vida. Glória a Deus. Amém? Amém. Agora eu não escondo nada. Eu vou lá e falo, gente, eu matei 300 peças aqui. Cara, pode fazer comigo o que você quiser. Me manda embora. Depois eu fui mandado embora dessa empresa, mas não por causa das peças, porque eu briguei lá dentro. Eu dei um soco no cara lá, mas aí isso aí é uma outra história que a gente vai contar, tá bom? Bom, resumindo aqui, vamos voltar ao assunto. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é o quê? Sábio. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é tolo. Então, construir sob a rocha se resume em obedecer. E aí o tema de hoje é firmeza. Para você ser firme na rocha, você precisa obedecer o que Jesus está falando. O Evangelho, você vai aprender muita coisa de como Jesus viveu e muita coisa do que Jesus pede para a gente fazer. Você está firme na rocha? Está obedecendo? Servo bom e fiel. Você é sábio. Então, obedecer, já partindo para os finalmente aqui, é você ter uma visão bíblica de tudo na sua vida. É você ter uma visão bíblica de você mesmo. Aí a gente vem aqui nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurado é você que, né, sofre no trabalho, porque você será consolado, tudo mais e tal, né? Que está também no Sermão do Monte. Uma atitude bíblica em relação ao mundo. Nós somos chamados para estarmos no mundo. Nós não devemos chegar assim, gente, é o seguinte, vamos comprar uma ilha da PIB, de Itaim Paulista, ou da Vila Mariana, ou de todos os batistas. Vamos comprar uma ilha e vamos viver na bolha. Não, a gente não foi chamado para viver só dentro da igreja, só na bolha da ilha dos evangélicos. Mas lá em Filipenses 2, diz que nós fomos chamados para estar no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandecereis como luzeiros no mundo. Então você deve estar lá no mundo para ser luz. Então a gente tem uma atitude bíblica em relação ao mundo, que lá é trevas e a gente é luz, e a gente vai levar luz para eles. A atitude bíblica em relação à palavra de Deus, que a gente não precisa mudar a Bíblia, a gente aprende a Bíblia e usa o que a Bíblia está falando. Atitude bíblica com relação ao nosso casamento, ao nosso dinheiro, às outras pessoas, à igreja e tudo na nossa vida. E você vai ser sábio se você tiver atitudes bíblicas nos seus guetos, né, nas suas áreas. Resumindo, um construtor que quer construir, que quer viver uma vida fácil, constrói sua vida na areia. Aquele que quer realmente pagar o preço e obedecer, constrói na rocha, que é Jesus. Os tolos, eles se apressam a fazer a coisa. Não, eu quero fazer logo assim para eu terminar. Mas o sábio, ele é prudente. Ele vai analisar, ele vai saber onde é cada coisa, onde colocar, que tipo de ferro, como eu disse, quanto de profundidade e tudo mais. Por que eu estou falando dessa profundidade? Porque lá em Lucas 6, 47 e 48, que é a passagem que fala também sobre a mesma história, a passagem paralela, ele fala ali, é semelhante a um homem que edificando uma casa cavou, abriu uma profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Então, abriu uma profunda vala na rocha. Para finalizar com alguns pontos, o que é cavar fundo na rocha? O que é ter firmeza na rocha? Primeiro, é a gente não fazer as coisas com pressa. Não fazer as coisas com pressa, porque a pressa é inimiga da perfeição, né? Isso já é um ditado, mas a gente ser cauteloso. Porém, contudo, entretanto, todavia, não quer dizer que você precisa ficar esperando Deus chegar e descer e falar assim, Márcio, chegou a hora, vamos fazer.
Não, a gente precisa ter esse equilíbrio. Você não fazer com pressa, mas também não deixar para muito longe. A gente precisa fazer as coisas, né? E aí a gente pode levar isso no nosso ambiente, mas também na proclamação do Evangelho. Mateus 28 diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Não ser superficial, não só cumprimentar o irmão, como é que está, como é que vai e tal, a gente vai lá, come alguma coisinha depois do culto, depois vai para casa e tal. Não, mas você entrar profundamente na vida do irmão. E na vida do irmão como discipulado, mas também lá fora como evangelismo. Uma conversa casual, uma conversa mais séria e depois uma conversa bíblica, com versículo, oração e entrega a Jesus. E resumindo ali, Mateus 13 fala sobre a parábola do semeador, que um semeou e os passarinhos vieram, o outro semeou e foi sufocado pelos espinhos, o outro semeou no meio das pedras, mas o outro semeou na terra boa, e essa criou raízes profundas. Então a gente precisa ir mais a fundo, que não é fácil, é difícil. Nós humanos somos atraídos pelas coisas fáceis, as coisas mais rápidas. Se eu vou no McDonald's, eu não sou muito fã de lanche, mas eu vou no McDonald's lá e eu estou com o carro, eu preciso comer, e aí a pessoa está terminando o outro lanche, está demorando, e eu quero as coisas rápido, a internet não está funcionando, o que está acontecendo aqui? Vai lá, desliga o modem, liga de novo. Tranquilo, tem que ser mais... Vai ter o seu tempo. Deus lá em Eclesiastes fala que tudo tem o seu tempo, há tempo de plantar, há tempo de colher. Então, nós precisamos ir mais a fundo em nossa espiritualidade. Como? Vamos ler Mateus 7, 24. Mateus 7, 24 diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Eu anotei aqui 4 coisas: ouvir as palavras de Jesus, colocar as palavras de Jesus em prática, vai se tornar um homem prudente que é edificado na rocha. Que Deus nos abençoe a ter mais profundidade na palavra. Tem um livro muito interessante que chama Cave Mais Fundo, depois você pode ver e tal, é bem legal, e pode nos ajudar a ir mais fundo no Evangelho e não ter uma vida somente de superficialidade. Vamos orar?